tá, Michael? Ixi, peraí. Opa, Vamos lá. beleza. Bom, como o Álvaro falou do Call for Papers, né? O Igor que vai palestrar aí é um exemplo, né? Ele acho que ele submeteu no outro evento, né? Do mês passado. Positivo. Submeteu já umas 3 lá, se não me engano. Se empolgou, é isso aí. É isso que a gente precisa mesmo. Às vezes a gente tem um conhecimento de uma coisa que a gente aprendeu e acha que não, isso aqui não vai virar uma palestra, isso aqui não vai ajudar ninguém, né? Mas sempre ajuda, sempre tem algo que a gente pode compartilhar, né? E, bom, agora a palestra do Igor, ele é desenvolvedor full stack e mais focado em front-end. Atualmente está trabalhando com aplicações mobile híbridas utilizando Ionic Capacitor. Com vocês aí, Igor, com a palestra Criando uma aplicação white label sem NGIF. Vamos ver qual é que é. Boa palestra aí, Igor. Obrigado. Tá aparecendo minha tela já, né? Tá sim. Então vamos dar ali. Que nem o Américo falou, a apresentação, o título Aplicações White Label, uma abordagem sem NGIF. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Enviei vários temas e, enfim, fico feliz por ter sido aprovado. Sou desenvolvedor web front-end, trabalhei como full stack, hoje eu estou como front-end e eu trabalho na ZUP em São Paulo. Beleza, então vamos passar aqui por um índice, né, para os caminhos que a gente vai percorrer hoje. Começar falando que é uma aplicação white label, a gente vai imaginar um caso, eu vou mostrar onde que a gente vai precisar mexer, depois vou dar uma organizada melhor, o resultado prático disso e mostrar os recursos, né, link do GitHub e também das minhas redes sociais. Pois bem, o que é uma aplicação white label? Uma aplicação white label é uma aplicação que uma determinada empresa, vamos supor que seja eu, desenvolva e eu venda para N outras empresas, marcas, pessoas, né? Mas ela esteja sem marca, né? Então, essa pessoa que vai colocar a marca dela lá e vai vender, essa pessoa, de repente, pode pedir para mim já com a marca, né? E um exemplo muito interessante nesse sentido é essa imagem que a gente está vendo à direita, que ali a gente tem alguns potes que podem ser de geleia ou de tinta, né? Vai depender da sua fome nesse momento, né? E o produto é o conteúdo desse pote, né? A marca vai ser a etiqueta. Então, né, traduzindo para esse exemplo, eu estaria vendendo a geleia e quem estivesse comprando de mim compraria já com a marca da sua própria empresa ou compraria a geleia e seria responsável por colocar a marca. Aqui tem uma breve descrição em inglês e onde eu achei essa descrição. Pois bem, vamos imaginar um caso, né? Vamos supor aqui que no bairro onde eu moro tenha 2 supermercados, desses de bairro. E ambos agora com a pandemia, né, viram que a venda tá boa, só que eles querem aumentar mais a venda porque tem o pessoal que está em casa e quer receber em casa os produtos. E eles querem um site, um aplicativo, algo nesse sentido. Aí eles, poxa, vou querer um site, acho que o site é mais prático. Eu, como desenvolvedor ou empresa, para eu oferecer um site que se adeque às necessidades deles, em primeiro lugar tem que ser um site barato e com boa manutenção. Como eu vou estar desenvolvendo praticamente o mesmo produto para as duas empresas, para os dois supermercados, é mais fácil eu vir com uma solução white label e falar, ó, toma aqui o seu site aplicativo, toma aqui seu site aplicativo. E como ele vai ser white label, o desenvolvimento, o tempo que eu vou ter de desenvolvimento vai ser dividido por 2 nesse caso, né? E para dar manutenção, os problemas que um desses supermercados acharem, eu corrijo e para os dois já vai ficar consertado, porque a questão da aplicação white label é você ter um produto, um único aplicativo, um único site, né? E fazer a entrega para múltiplas empresas, né? Beleza. Agora, como é que a gente faz para mexer no Angular?
Então tá. Eu só gostaria de apontar um erro aqui que eu cometi nessa imagem. Aqui está escrito Mercado Pedro, Mercado João. O João não é João, o João é Luiz. Sei lá o que eu tava com o João na cabeça, mas o João é Luiz, tá? Aí, enfim, se você cria nesse momento um projeto no Angular, ele vai ter o environment.ts e o environment.prod.ts. O que faz esses arquivos? Então, quando você vai dar um ng-serve para rodar a sua aplicação, ele vai usar as variáveis que vão estar contidas no environment.ts. Se você dá um ng-serve menos configuration igual production, ele vai usar as configurações que estão no environment.prod.ts. Beleza, mas onde é que isso aí está definido? Eu vou mostrar mais para frente. Mas o fato é, nessa altura do campeonato, se você quer ter mais, definir ambientes para clientes, você vai criar uma pasta assets, uma pasta styles para cada um deles. Né? Na pasta assets, você vai colocar as imagens de cada cliente e na pasta styles, os estilos de cada cliente. Vamos aproveitar esse momento para lembrar do conceito white label. É um único produto. Então, para que a coisa funcione, a imagem que se chamar, por exemplo, logo para o mercado Pedro, vai ter que se chamar logo para o mercado Luiz. Porque quando eu for chamar isso lá na aplicação, eu vou chamar por logo. Só que dependendo do comando que eu der na build, vai ser o logo do mercado Pedro ou do mercado Luiz. Eu vou mostrar isso com mais detalhes daqui a pouco. Beleza. Como a gente está falando de ter N ambientes, é muito legal que a gente tenha um modelo que vá definir esses ambientes. Porque uma vez que você vai rodar a aplicação e você falar, eu quero que agora seja o mercado Luiz, e eu não preencher, por exemplo, o nome, pode ser que gere um erro. É muito provável que gere um erro. Ou, na melhor das hipóteses, você fique lá onde era para aparecer mercado Luiz ou mercado Pedro, não apareça nada. E isso não é interessante. Então, você ter uma model para reforçar que você tenha tudo isso preenchido é muito importante. Nesse caso aqui na esquerda, a minha model tem o nome, que vai ser o nome do supermercado, baseref, que vai ser o endereço da API que ele vai consultar para obter os produtos e demais coisas nesse sentido, e as cores. Nesse momento você se pergunta, ué, Igor, mas eu estou definindo as cores num arquivo .ts? Então, na pasta styles você vai definir as cores pelos SCSS. Mas aqui eu estou definindo elas também no TS, porque dependendo da lib que você for usar para fazer alguma operação, é bom ter elas aqui definidas no .ts. E daí eu já aproveitei e coloquei aqui, né? Beleza. Uma dúvida. Eu não sei se esse Pentenary aqui é um Embromation, mas tá aí, né? Vamos embora. Aí, aqui eu estou dando um exemplo de como seria um ambiente já com isso preenchido. Aproveito para lembrar que o João é Luiz, né? Eu me confundi, mas o João é Luiz. Aí aqui eu tenho o baseref, que ele vai consumir vai ser o endereço da API, né? E as cores, e também o nome, claro, né? Então, eu tendo o mesmo modelo para todos os clientes, se eu for declarar um novo cliente, vamos dizer lá, mercado da Cíntia, por exemplo, esse ambiente, se eu não colocar uma dessas cores, ele já vai dizer lá para mim, cara, tá faltando essa cor, mano. E se eu tentar rodar, ele vai dizer, mano, você tá querendo declarar um negócio que era para ter esse environment mercado model como tipo, e você não está respeitando esse tipo, e não vai nem rodar a aplicação. Então, é bem interessante. Precisa? Não precisa, mas é muito legal para garantir que o negócio vai funcionar. Mais para frente, né, isso que eu falei até aqui, a gente está falando do modelo, de você declarar o nome e tudo mais, mas tem mais coisa, porque a gente precisa também falar para o Angular que ele precisa fazer esses passos de, por exemplo, usa os estilos que para o mercado Pedro, né? Quando eu quero rodar a aplicação para o mercado Pedro, eu tenho que falar para o Angular, usa os estilos do mercado Pedro. Angular,
usa os arquivos .ts do Mercado Pedro. E assim por diante. Eu tenho que deixar isso explicitado, porque o Angular, por enquanto, ele ainda não está adivinhando isso. E, enfim, aqui no Styles, por exemplo, a gente vai colocar o caminho dos arquivos que vão definir os estilos globais. No File Replacements, a gente vai colocar o caminho dos arquivos .ts que precisarão ser substituídos. Né? A gente vai ser um objeto, na realidade, né? Vai ser um array desse objeto que você vai dizer, ó, esse arquivo aqui você vai substituir por esse outro. Aí fecha a chave, né? Vírgula, e assim por diante. Quantos você precisar. Certo? Se você quiser fazer um fluxo específico, você vai usar o File Replacements, por exemplo. Eu quero que o login de um determinado mercado faça uma verificação extra. Você pode fazer com if, mas a ideia não é usar if. Então, para fazer isso, você vai se fazer valer do File Replacements. Abaixo, a gente tem o Style Preprocessor Options. Esse cara aqui vai servir para quando eu quiser declarar um estilo, que ele vai servir apenas para um mercado, certo? Aí, esse cara aqui, o escopo dele não é global. Então, se eu quiser usar algum estilo que eu defini que estiver sendo apontado pelo Style Preprocessor Options, eu preciso necessariamente importar ele. Para a gente importar no SCSS, a gente vai usar o @import e o nome do arquivo. Não precisa caminho, não precisa nada. Só o nome do arquivo sem extensão. Eu vou mostrar isso mais para frente, não se preocupe. E mais abaixo, para terminar essa parte, tem um assets, que a gente vai, de uma maneira parecida com o File Replacements, falar para onde vão os nossos assets. Então, por exemplo, no Mercado Pedro, que eu tenho o logo específico do Mercado Pedro, eu vou dizer lá no assets que a pasta, né, o caminho, né, do environment do Mercado Pedro /assets vai estar contendo as imagens, né? Então, quando eu for dar o ngserve lá no meu terminal, o ngbuild, enfim, ele vai fazer essas substituições e vai deixar tudo bonitinho para mim quando eu for visualizar a aplicação no browser, né? Aqui, de maneira análoga, a gente tem o Mercado Luiz, as mesmas propriedades. E volto a frisar, é importante sim que tudo esteja sendo feito de uma maneira que o começo e o fim seja igual, né? Então, se, por exemplo, para uma função de login no Mercado Pedro eu retorne um observable do tipo, sei lá, string, beleza, não tem problema. Só que para o Mercado Luiz eu tenho que fazer a mesma coisa. Certo? Se tem algum procedimento lá no meio que eu vou ter que, sei lá, bater numa API lá da NASA, não tem problema, né? Fica à vontade, só que lá no fim ele vai ter que retornar um observable string da mesma maneira. Beleza. Aqui eu já estou mostrando isso preenchido como é que é para o Mercado Pedro, né? Então, como eu disse, styles, escopo global, né? Então, o styles.scss vai ter os estilos globais. File replacements, um array com esse objeto aqui, substitua esse arquivo por esse aqui de baixo, environment.pedro.ts. E style preprocessor options, faltou eu falar do paths, mesma coisa. É aquilo que eu falei antes de incluir os estilos, só que eu tinha me esquecido dessa propriedade. Aí, ou seja, o que está acontecendo aqui é que todos os estilos que estiver, todos os arquivos .sss que estiverem dentro dessa pasta, eles vão ser inclusos. Só que se eu quiser que eles sejam usados em algum lugar, eu tenho que fazer essa importação. Né? Tudo isso vai acontecer pré-processamento. Então, se eu não chamar, se eu não importar lá no meu arquivo SCSS, ele não vai entrar no código. Por isso que é necessário importar. Abaixo tem os assets que eu falei. E esse output que está aparecendo aqui, ó, tanto no de cima e no de baixo, esse output é com relação à pasta destino da nossa build, né? Mesmo que você vá fazer um ngserve, quando você vai chamar uma imagem, né, você vai chamar com referência na pasta assets. E aqui o que a gente faz,
que é exclusivo do White Label, é você definir que para cada ambiente você vai lá nessa pasta aqui, Source, Environment, Mercado Pedro, /assets, e vai jogar também lá dentro da pasta Assets. Tudo isso no AngularJSON. Beleza. Só que até aqui a gente especificou todas essas coisas, né? Só que a gente ainda não falou pro Angular que quando eu especificar a flag de configuração, a flag configuration, eu tenho que executar aquelas configurações que eu vi anteriormente. Então, para fazer isso, a gente vai acessar esse caminho aqui que está na esquerda e vai substituir lá vai adicionar na realidade nessas configurações do Mercado Pedro e Mercado Luiz e vai colocar no browser target o caminho aqui para as configurações. Né? Aqui para mim está o white label, porque quando eu dei lá o ngnew que ele pediu o nome do projeto, eu coloquei o white label. Se você de repente quiser chamar o teu, sei lá, mercados, aí vai ser mercados, se você quiser chamar, enfim, acho que deu para entender. Eu aproveito também aqui para mostrar que eu chamei atenção aqui com essa label, né? No final, quando eu passar o repositório, ao longo dos commits eu fui atribuindo labels. Então vai ter a label fim passo 1, vai ter a label fim passo 2 e a label fim front. Se não me engano é esse o nome. Essas labels vão tá resumindo o estado da aplicação. Então, se você quiser ver o que eu fiz até esse momento da apresentação, a label é a fim passo 1. Mas só que assim, como até nesse momento eu não mexi muito em front, o que tiver de front lá desses sites, né, eu não garanto que vai estar muito bonito, porque até aqui a ideia era mostrar só o preenchimento do AngularJSON. Beleza. Até aqui eu mostrei uma configuração básica, como é que fazia para fazer acontecer, só que é nesse momento que quem estiver desenvolvendo a aplicação vai começar a pensar, beleza, cara, só que e se esse negócio começar a escalar, que de 2 clientes eu vou ter 10, 20, 30, 40. É bom começar a se preocupar como organizar melhor. E além disso, no slide anterior, quando eu defini as configurações, eu não defini a configuração padrão para quando eu vou dar meu ngserve. Então, por exemplo, até o slide anterior, se eu desse um ngserve sem essa flag configuration que temos aqui, a aplicação iria dar erro, porque a gente não tem uma configuração, um configuration padrão. Então, eu vou me valer desse insight que esse slide traz, né, para a gente, na sequência, dar uma organizada lá na pasta Environment, definir uma pasta padrão e adicionar uns ambientes de produção, que no caso, esses ambientes de produção, o que vai acontecer é que quando você vai dar lá um ng build e você quer que ele faça todas as otimizações possíveis, você vai usar esse ambiente de produção, né? Numa aplicação que ela não é white label, você vai colocar lá ngserve menos configuration igual production, ou ngserve menos prod, ou ngbuild, né? Aqui, como a gente está trabalhando com configurações desse estilo, a diferença é que você vai dar um ngserve ou ngbuild, menos configuration, mercado Luiz, -prod, né? Vai estar pertencendo aqui ao configuration, né? Então, mercado Luiz, mercado Luiz, -prod. Né? A diferença é que a configuração de prod que a gente vai inserir, que vai precisar fazer uma nova configuração, né? Ela vai ter o base-ref de prod e ela vai ter uma variável lá dentro que vai definir que é produção. Então, aí por conta disso, ele vai fazer todas as otimizações. Beleza, aqui eu estou falando do tipo de organização que eu vou fazer para deixar o negócio assim mais ajeitado. Né? Então, por exemplo, aquele arquivo environment.mercadopedro.ts, eu tirei o environment da frente para diminuir um pouco o tamanho, coloquei dentro de pastas e coloquei os environments de prod. Os arquivos padrão, né, que era o environment.ts, eu botei dentro de uma pasta chamada mercado, que é o ambiente padrão. E o environment mercado model também eu coloquei dentro dessa mesma pasta. Fazer isso
é muito interessante, mas também vai envolver voltar lá no AngularJSON e refletir todas essas alterações aqui que eu fiz. Aproveitando esse momento, lá no AngularJSON, a gente tem também o ambiente production, a configuração production. Essa configuração, eu também aproveitei para tirar, porque Mercado Pedro e Mercado João, eles vão ter sua configuração própria de produção, que vai ser Mercado Pedro-prod, Mercado-João, Luiz, perdão, -prod. Beleza. O resultado que a gente tem disso é esses dois sites, ou aplicativos, né? À esquerda, o do Pedro, à direita, o do Luiz. Aqui a gente vai ter estilos customizados para cada um esquema de cores customizado para cada o Basecamp da API customizado e textos customizados. Só que você também deve estar se perguntando, tá, cara, mas aí você só mudou a cor, mudar a cor eu também faço. Então, dá para ir mais longe. A minha ideia aqui é mostrar o caminho. Mas tá bom, eu vou mostrar aqui que dá para fazer algo que realmente muda a percepção quando você roda para um e quando você roda para outro. Eu vou sair aqui da apresentação brevemente para mostrar isso. Então, aqui no código, eu tenho os file replacements, né, como eu falei anteriormente, só que eu me vali de um arquivo aqui dentro do styles, até vou aumentar um pouco aqui minha fonte, que acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Que para o mercado, Luiz, eu vou dizer que o tamanho de cada um desses produtos que eu tinha mostrado anteriormente, ele vai ser 50% menos a margem, certo? E para o mercado Pedro, eu fiz um negócio diferente. Eu falei que ele vai ficar alternando entre 100% menos a margem e 50% menos a margem. Então, vamos para o resultado disso. Já está aqui, eu já coloquei aqui. O mercado Luiz, ele é 50%, 50%. Então, é isso aqui que a gente está vendo. Agora, eu vou rodar para o mercado Pedro. Um momentinho, mas é rápido, a aplicação é pequena, então eu só vou terminar de falar essa frase, ele já vai ter terminado a build se tudo der certo. Mas se não, qualquer coisa, eu já vou puxar mais um assunto aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, beleza. Agora eu vou mostrar como ficou o mercado Pedro. Olha só. Então ele ficou 100%, 50, 50. 100%, 50, 50. Beleza. A modificação ela é interessante, já causa sim um impacto visual, né? E dá para ir mais longe. Só que como a gente está falando de uma aplicação white label, você tem que, quando você for declarar os elementos ali no arquivo HTML, você já tem que pensar que pode ser que o seu cliente peça alterações que vão impactar na forma, bastante, né, na forma que ele vai perceber o aplicativo. Né? Vamos supor que, por exemplo, o Mercado Pedro falasse, cara, eu quero ter um banner aqui em cima disso aqui falando as promoções do dia. Beleza, tranquilo. Aí você cria um estilo que para o Mercado Pedro vai aparecer esse banner e você cria um estilo que para o Mercado Luiz não vai aparecer esse banner. Né? Aí tem que criar uma lógica de uma maneira assim que tem aquilo que eu falei, que todos os clientes, o início e o fim daquela ação, daquele HTML, eles sejam assim percebidos da mesma maneira. Porque se eu colocar, por exemplo, o banner aqui no Mercado Pedro, lá no Mercado Luiz, não tenha e tem uma chamada lá para API que eu não tratei, é muito provável que vá dar um problema. Então, é sempre bom você, quando for fazer sua aplicação white label, fechar essas pontas, porque a gente quer, né, que todos os clientes tenham a nossa aplicação funcionando bonita e maravilhosa. Beleza. O resultado, como está aqui nesse slide, ele vai estar presente lá na label ThemeFront. Para esse resultado que eu mostrei aqui no VS Code e agora que eu mostrei para vocês com o 2121,
eu não coloquei label, é o último commit. Você ir lá, dar um git clone no endereço ali que eu vou passar para vocês, você vai ver do jeito que eu mostrei agora. Então tá, é isso, pessoal. Acho que dá para fazer bastante coisa com esse conceito do white label, e a questão aqui que eu realmente quero deixar é mostrar o caminho. Então, se vocês aí tiverem alguma ideia muito bacana para fazer com white label, é só pegar o caminho que eu mostrei aqui, explorar, brincar, que com certeza vai gerar uma aplicação bem interessante e digna aí de bons negócios com os seus clientes. Aqui acima tem o GitHub, que você pode escanear o QR Code à esquerda, e o meu LinkedIn, caso você queira, de repente, entrar em contato comigo. No GitHub, eu coloquei também o link dessa apresentação. Então, de repente, se houver algum passo aqui que você, cara, gostei, mas quero dar uma olhadinha para me lembrar, para, enfim, dá uma escaneada no código aqui, pega lá minha apresentação, que muito provavelmente vai ter a resposta para a pergunta que você tem. Muito obrigado, eu fico por aqui e até uma próxima.